Antes de mais nada, pessoal, queria contextualizar para vocês algumas coisas que vocês também vão trazer para a gente, se isso é relevante ou não, né? Baseado na prática de vocês. Ano passado, quando eu comecei a fazer alguns protocolos voltados para a reabilitação na WinSpro, e até aplicando com os meus pacientes, eu nunca tinha tido contato com pacientes com lipedema. E quando a gente se debruça na literatura para buscar evidências sobre lipedema, ainda não encontramos, porque o lipedema ele foi diagnosticado, na verdade ele teve uma classificação no CID, né, Código Internacional de Doença, de 2022 para 2023, então é algo muito recente. Eu já tenho conhecimento de alguns estudos que já estão sendo desenvolvidos com eletroestimulação no lipedema, mas a gente sabe que estudo científico ainda tem um prazo aí de maturação, até a gente, de fato, ter essas publicações e que essas publicações se transformem em prática para a gente que está na ponta, para a gente que atende o aluno, para a gente que está com o paciente. Tá? Então, acredito que logo mais a gente vai ter novidade aqui. Quando a gente fala da obesidade, já é algo que já é um pouco mais estudado, e não só da eletro, mas tecnologias de modo geral. E a gente sabe que os profissionais da saúde têm uma certa resistência quando a gente fala de tecnologia, né? Sim ou não? Sim, né? Ah, não funciona. Ah, não. Ah, eletroestimulação em 20 minutos, aquele papo que a gente está cansado de ouvir. Então, a proposta hoje da gente conversar aqui, até trazer a experiência da Isabela, que não só é uma experiência de assistência, ela está em contato com fisioterapeutas do Brasil e do mundo, ou profissionais de saúde do Brasil e do mundo, ela vai explicar um pouco, para vocês verem como que, quando vocês incorporam da maneira correta, adequada, baseada em ciência, baseada em prática, baseada em capacitação, quando vocês incorporam essas tecnologias na prática de vocês, vocês saem na frente. Por isso, de novo, puxando o tema aqui do evento, quem inova lidera. Então, se vocês são profissionais que estão atentos a isso, com certeza vocês estarão à frente da maioria das pessoas que estão no mercado, tá bom? Isabela, seja bem-vinda. Quer fazer uma abertura aí com o pessoal sobre o seu trabalho? Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou osteopata, também tenho mestrado na área da saúde e eu trabalho né, mas testando, validando e trazendo tecnologias do exterior para o Brasil. Porque eu posso falar, o fisioterapeuta, vou falar da fisioterapia, mas isso se aplica a várias profissões da área da saúde. É muito valorizado lá fora no sentido do manual, né? Nós somos muito valorizados. Porém, a gente sabe que o Brasil ele está um pouquinho atrasado e carece um pouco de tecnologia quando a gente compara com o que a gente vê no exterior, né? E daí, quando a gente consegue casar, o que é que você estava falando, unir a tecnologia com a nossa competência como profissional da área da saúde, a gente consegue ter resultados até muito melhores do que a gente vê lá no exterior. E eu vou dar um exemplo básico. A gente está agora fazendo, né, unindo a eletroestimulação de corpo inteiro com as tecnologias de infravermelho e vácuo. Essa tecnologia de infravermelho e vácuo não é uma tecnologia tão nova lá na Europa. Já existe há alguns anos. E aí nós comentamos recentemente com eles, né? Não, porque a gente está fazendo agora a integração, né? Combinando as tecnologias com a eletroestimulação. Mas dá para fazer isso? É uma coisa que parece que é tão natural a gente pensar A gente pensa muita coisa. Né? Em unir, assim, e a gente não vê essa mesma visão lá fora. Então, assim, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de conseguir realmente desenvolver resultados diferenciados e acelerados quando a gente consegue ter essa troca, essa integração e essa união, tanto multidisciplinar, tanto quanto a gente fala de tecnologias, né? Então, o que você tinha terminado de perguntar? Não, basicamente é isso. Aproveitando isso que a Isabela falou, em 2017 eu tive a oportunidade de fazer um estágio no St. Joseph, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, voltado para a reabilitação. Eu não sei se hoje alguns de vocês já viu na internet, às vezes eu vejo muita gente publicando
pacientes que estão muito debilitados fazendo aquela phase cycling, né, que é a bicicleta automática com eletroestimulação associada. Vocês já viram isso? O pessoal na internet às vezes posta aí. Gente, isso daí, de 2017 eu fui para lá, o pessoal já usava. Hoje aqui no Brasil, nossa, oh meu Deus. Então, assim, isso que a Isa falou, claro, a gente tem várias questões, tá? Tem camadas, eu costumo falar, são camadas, né, para que isso aconteça, mas eletroestimulação, terapia com infravermelho, não é nada de novidade. Aí a gente vê hoje essas tecnologias ou essas condutas fototermoterapêuticas, se é que a gente pode falar assim, sendo incorporadas em ambientes de atividade física ou em equipamentos de atividade física convencionais. E aí a gente vê os profissionais, mas isso não funciona. Oi? Isso funciona e funciona há muito tempo. O que talvez a gente precise aprimorar são as formas de aplicação. O que talvez a gente precise... Aí é uma provocação minha, tá? Não tem nisso em artigo nenhum. O que talvez a gente precise melhorar é a forma de avaliação do nosso público para indicação e aplicação correta desses equipamentos. Porque que funciona, a gente já sabe. Nós da fisioterapia, a gente já usa infravermelho há muito tempo. A gente já usa eletroestimulação há muito tempo. Para vários objetivos. E aí, quando a gente quer trazer isso para o contexto de atividade física, no intuito de melhorar, potencializar o trabalho muscular, melhorar ou aumentar o gasto calórico que eu quero ali com um aluno ou com um paciente, para algum objetivo, isso não funciona. Faz sentido isso que eu estou falando ou estou viajando na maionese? Pode falar. Entra nessa questão que a gente já conversou até pouco tempo atrás, que as pessoas procuram muito protocolo montado, né? Tem uma certa, não sei se preguiça de avaliar bem, de entender como funciona o mecanismo de ação. A partir do momento que você entende o mecanismo de ação, sabe avaliar e diagnosticar, você trabalha com qualquer tecnologia, né? E então também entra nessa questão da provocação. A gente estava falando do lipedema. O lipedema é um exemplo clássico disso. Muitas vezes ele é mal diagnosticado, ele não é diagnosticado direito, ou ele é confundido, né, com uma obesidade. E ele é tratado de forma linfedema. Linfedema. Tem diferença exato. demais. Aí isso muda completamente o tratamento. Exato. E se você trabalha com eletroestimulação, intensidades equivocadas ou altas num lipedema, você pode vir a piorar. Inflama mais ainda o processo. Exatamente. Não, perfeito. Isa, sabe uma coisa que eu queria te perguntar, até para eles também, e eu acho que é uma informação importante para todo mundo aqui. Quando a gente fala de tratamento de obesidade, a gente entende, né, hoje a tecnologia vindo para ajudar o trabalho dos profissionais e ajudar a gente no sentido de potencializar resultado e ganhar tempo. E dinheiro. E dinheiro. Opa, ainda bem que você falou, não fui eu. Se eu falo, nossa, é marqueteiro. Não, mas faz parte. Tempo é uma das coisas que mais a gente busca, e não a gente, né? O cliente de vocês busca tempo. Então, quando vocês conseguem oferecer a excelência do trabalho que vocês já fazem, eu não estou colocando holofote na tecnologia, eu estou colocando holofote no trabalho de vocês. Só que, com a ajuda da tecnologia, esse holofote ele vai ficar muito mais... Como que é o nome que eu posso falar? Brilhoso, sei lá. Vocês entendem isso? E eu queria entender de você, como você está em contato com muitos profissionais no Brasil inteiro, que você conversa e tal, para explicar, eu queria entender de você o que você percebe de maior resistência que eles têm, ou de trava, ou dificuldade que os profissionais de saúde, de modo geral, têm, quando a gente fala de tecnologia no tratamento da obesidade. Vamos lá. Pensar por onde que eu vou começar essa resposta. Eu vou falar por mim. Vou falar, inclusive, da máquina, né, das máquinas que estão aqui de infravermelho com vácuo. Quando eu recebi a primeira máquina em 2019, novembro de 2019, eu confesso que eu não acreditava. É natural. E eu acho que a gente também tem que ter critério. A gente não pode acreditar em tudo de fato, né?
Então, eu achava uma proposta muito ousada. E aí, obviamente, o que eu fiz foi, falei, vou testar em mim primeiro, porque se der ruim, deu ruim em mim, né? E aí eu testei, foi aí que eu perdi, em 5 sessões, eu perdi mais de 2 quilos. E aí eu fui atrás para realmente entender, validar, testar diversos públicos também para ver como que seria o resultado. Mas eu enxergo que assim, tudo que é ousado demais, ou tudo que traz uma grande... o que é diferente do que a gente está acostumado... Mudança, né? Exato. Traz resistência mesmo, né? O que eu também não acho que é ruim, porque quanto mais as pessoas nos questionarem, nos perguntarem, a gente tem tanta certeza e tanta confiança no que a gente está propondo, né? A gente sabe, por exemplo, a eletroestimulação, você sabe como funciona, você sabe o resultado. Quanto mais a pessoa traz as dúvidas, é melhor. Porque mais direito a gente tem, mais chance a gente tem de mostrar do que a tecnologia é capaz de fazer. Então, hoje, eu posso dizer que de uns 2 anos para cá, eu vejo menos resistência. Tá bem mais fácil. Acho que também muito do que aconteceu, a tecnologia, no modo geral, vem se atualizando, vem trazendo muitos resultados. Então, eu acho que as pessoas por si só já estão um pouco menos resistentes. Mas não tem... Eu acho que não tem muito uma resposta fechada, né, para esse tema. E aí, lógico, né, quando a pessoa começa a questionar, eu tenho certeza que vocês fazem isso também na eletroestimulação. Fala, vem experimentar. Depois que experimenta, A muda. experimentação muda toda a visão da pessoa. Eu tinha também, quando eu fiz a primeira vez A ali. body Eu falei, shape. isso daí não dá nada, isso daí não dá nada. Deu 5 minutos, eu tava lá pedindo arrego. Derretendo, né? Então, eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito de tecnologia. Eu fui para Dubai, Alemanha, Polônia, atrás de tecnologia. E você vê diferença dos profissionais no uso da tecnologia lá fora e para cá? E aí eu não estou nem falando do uso da tecnologia em si, mas da aceitação dos profissionais em relação à tecnologia? Tem diferença? Ah, sim. Lá é muito mais fácil a aceitação de tecnologia. E eu acho que aqui também é um pouco da resistência do tipo, eu não vou conseguir ter uma tecnologia dessa, então eu prefiro falar que não funciona e que não é bom. Então, também acho que tem um pouco desse ponto. Mas o que eu vejo de diferente dos profissionais de lá para cá, né? Aqui eles têm muita resistência ao toque. Lá eles têm muita resistência ao toque. E aqui a gente tem facilidade. Aqui a gente tem muita facilidade. Exato. Então, o que lá eles conseguirem substituir a tecnologia, o toque pela tecnologia, é mais fácil a aceitação. Né? Tanto que eu fiquei assustada em Dubai o ano passado, a quantidade de robô que eles estão desenvolvendo para tipos de massagem, tipos de liberação miofascial. É assustador. Isso eu também tenho essa resistência daí, né? Porque eu não tenho como falar que um robô pode substituir uma mão. Isso... Será? Será? Aí já me dá não sei. Ultimamente eu tô meio não tô mais tão certo de algumas coisas. Posso não. morder minha língua, mas por enquanto ainda não me convenceram. Pessoal, quando a gente fala do lipedema, né, propriamente dito, de onde surgiu o protocolo, eu não sei se todos aqui, né, já trabalham especificamente nesse perfil. Eu vou colocar entre aspas, mas eu vou explicar para vocês, tá? Nesse perfil estética, que eu não acho que seja estética, para mim está bem longe de ser estética quando a gente fala de lipedema, né? Mas eu não sei quantos de vocês aqui têm experiência ou expertise com esse público. Quando a demanda que começou a surgir para mim foi assim, vou contar para vocês entenderem da onde saiu o protocolo lipedema com a eletroestimulação. A gente tem uma colega, que é a Fernanda, está lá atrás, ó. A Fernanda... chegou para mim, na verdade não foi a Fernanda, foi o pai dela. Ele tá aí, o Daniel? Tá lá fora, né? Ali, foi ele ali, ó. Dando tchau lá. Ele chegou para mim e falou assim, Jeff, eu tô com um problema aqui, a Fernanda, minha filha, tá com lipedema e linfedema. Você sabe o que dá para fazer com isso? Aí eu falei, olha, linfedema, a diferença lipedema é acúmulo de gordura e linfedema é acúmulo de líquido, linfa, do sistema nervoso, do sistema linfático, né? Que fica ali estagnado. E ela estava com esses 2 problemas. Aí eu falei, olha, Daniel, no linfedema eu sei usar eletroestimulação, por quê? Porque eu trabalhava em hospital
E a gente usava muito em pacientes que ficavam acamados e tudo, e tem evidência científica no linfedema, então dá para usar. No lipedema, eu vou estudar, porque eu ouvi falar de lipedema esses dias que alguém postou no Instagram. Antes eu não tinha nem ouvido falar o que era o diagnóstico, a causa, a fisiopatologia do lipedema. Então eu fui estudar, isso foi ano passado, e comecei a estudar, e eu vi que não tinha muita coisa mesmo. E eu comecei a juntar algumas coisas. Beleza, então eu vou pegar o que a gente tem de literatura do linfedema e vamos ver, baseado nas características da corrente elétrica, que inclusive o professor Alex falou aqui um pouco mais cedo, vamos misturar, vamos pegar esses protocolos, essas características da corrente e aplicar no contexto do lipedema. E vamos ver como é que funciona. Juro para vocês, gente. Foi assim, vamos testar e vamos ver. Porque existem... Uma cobaia. A Fernanda foi a cobaia. Fernanda, se você quiser depois... Olha para ela lá, gente, ó. Vai lá e pergunta para ela. Aí eu falei assim, vamos testar. Ela com o pé parecendo um pão, desse tamanho assim. Aí eu falei, putz, se der errado, Daniel, eu vou ficar feio, né, com o Daniel, com a Fernanda. Vamos lá, vamos testar. E aí, pessoal, existem algumas particularidades que as pessoas desconhecem quando a gente fala de lipedema. Lipedema é uma inflamação. O tecido gorduroso, ele fica ali, ó, como que é o nome? Loculado. Vocês sabem o que significa loculado? Ele fica segmentado embaixo do tecido subcutâneo, ali embaixo da pele, e ele é uma gordura difícil de sair. Não é uma gordura que sai com exercício e dieta. Não sai. É uma gordura que fica presa. E é uma gordura que atrapalha muito a circulação sanguínea naquele local e também gera muita dor, sensível ao toque. Qualquer coisinha que você encoste, você fica roxa. Ela tinha a perna toda roxa. E aí eu falei, tá, então eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com os parâmetros que eu vou colocar, porque se eu coloco um estímulo que agrida essa inflamação vai piorar. E aí eu entrei em contato com um médico, que é um dos diretores lá da sociedade, isso existe já, tá? Sociedade Brasileira de Lipedema. Tá? Entrei em contato e, ó, como é que vocês fazem, qual cuidado e tudo, e ele foi me dando alguns nortes. Eu também conversei com uma residente minha da vascular da UFMG, a Gabriela Matos, e ela falou, ó, tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso. O que eu fiz? Eu juntei o que a gente tinha de linfedema com os parâmetros básicos de corrente elétrica aplicada em inflamações, que inclusive vai ser até minha palestra de dor daqui a pouco, e falei, vamos testar. E aí a gente fez Aí a gente fez num final de semana, antes do final de semana, e tem características desse protocolo. A gente tem que finalizar com uma drenagem mecânica, que o próprio equipamento faz, com os membros em elevação. Eu não posso colocar impacto articular no momento de inflamação, porque piora. E eu também não posso, no primeiro momento, treinar força. Eu não sabia. Vocês sabem por que não pode treinar força no lipedema? É fisiologia, gente. Não é magia, é fisiologia. Porque quando a gente estimula o músculo para um trabalho de força, o que acontece? Exato, o músculo enche de sangue, ele inflama, isso é esperado do exercício. Só que se eu faço isso numa pessoa que está com uma inflamação e já com uma obstrução de fluxo de linfa ali, o que acontece? Essa inflamação piora. Entendeu? E onde que a gente ia imaginar isso? A ideia vou colocar eletroestimulação, não vou colocar tanta carga externa e vou fortalecer, porque quanto mais quanto mais fortalecimento eu gerar naquele músculo, mais metabolização da gordura a gente alcança. No lipedema isso não acontece. E aí a gente fez esse primeiro protocolo com a Fê, a gente foi fazendo os ajustes. E quantas sessões, Fê? Ó, fala mais alto, que eles não ouviram. 3 sessões. E aí eu podia ter colocado a foto, né? Porque eu tirei a foto no dia e tirei depois. É absurda a diferença. Aí eu falei assim, ok, funcionou com ela, mas será que vai funcionar com outras pessoas também?
E aí foi quando a gente descreveu o protocolo, e a Adriana, né, que estaria aqui com a gente, ela me ajudou também com essa parte de aplicação do protocolo. Existem particularidades de parâmetros que eu posso colocar e parâmetros que eu devo evitar, e também pontos específicos dos eletrodos. Então, para trabalhar com lipedema, você precisa colocar eletrodo na panturrilha, porque eu preciso melhorar retorno venoso, eu preciso fazer um trabalho específico, eu preciso, na hora de fazer a drenagem mecânica, estar com os membros em elevação, e eu preciso do efeito de bomba no sentido em favor da gravidade. Então, existem essas particularidades. Eu não posso realizar exercícios que comprimam os linfonodos, os linfonodos da região do quadril, os linfonodos inguinais. Porque se eu fizer exercícios que comprimam os linfonodos da região inguinal, todo o líquido vai ficar acumulado e ele não é drenado. À medida que a gente começa a utilizar esses protocolos, esses parâmetros, com esses cuidados, e nesse momento final em que eu faço minutos, 15 minutos, 20 minutos de drenagem mecânica, eu também promovo a analgesia, porque eu coloco uma corrente com uma frequência muito baixa. Quando eu melhoro a analgesia em alguém que tem dor sensível ao toque, eu facilito o trabalho de evolução e de progressão. E aí a gente montou e descreveu esse protocolo e hoje a gente aplica, a gente já tem alguns casos que a gente está documentando, tá? A gente faz análise de bioimpedância, a gente tem uns testes específicos para posteriormente a gente também conseguir publicar isso. E esse protocolo, ele é exclusivo, a gente disponibiliza ele para os nossos clientes. Então, quem não é cliente, vire cliente para receber. Eu vou perder, né, essa chance, jamais. Então, a gente disponibiliza isso para o cliente, para que logo mais a gente também tenha mais dados, não só os que a gente tem aplicado aqui no estúdio, mas mais dados também para disponibilizar também para a literatura aí brasileira em relação à eletroestimulação, como que a eletroestimulação pode ajudar o trabalho do lipedema. Muito bom. Eu fico só pensando, porque assim, né, você mesmo comentou que lipedema está sendo comentado há muito pouco tempo, né? Quantas mulheres não estavam sofrendo por isso de forma completamente incompreendidas, porque o lipedema, ele judia. A pessoa fica com a perna extremamente cansada, com dor, desmotivada, faz dieta, faz exercício, não tem resultado, e ainda a culpa caía sobre ela, que ela que estava fazendo errado, que ela que não conseguia se desenvolver, que ela era preguiçosa. Tem que treinar mais. Tinha que treinar mais. A Fernanda ia treinar, ela falou para mim, a primeira coisa que ela falou, eu vou para musculação, eu faço musculação, mas eu fico tão dolorida, como que você falava? Ela passava mal, e ela não sabia por quê. Aí o pai dela é preguiçosa, não é preguiçosa não. Isso se torna com o tempo uma bola de neve, né? Porque você já está com a autoestima baixa, porque você não está satisfeita com o seu corpo, tem dor, aí você fica frustrada porque não está conseguindo ter resultado. Olha quanta mulher era incompreendida, né? E hoje, graças a esse diagnóstico e aos protocolos com várias tecnologias que a gente tem hoje para o desenvolvimento, né, para a melhora do lipedema, a gente consegue trazer qualidade de vida. Não é só estética, por isso que eu falei para vocês. Eu falei estética porque as pessoas falam muito isso, mas não é só estética. Tem muita coisa envolvida. Quer falar, Fê? Vem cá, fala no microfone. Para o pessoal te ver. Ela é tímida. Fala para vender, hein? Brincadeira. Oi, pessoal, tudo bom? Rapidinho, assim, não quero atrapalhar aqui vocês. Na verdade, o meu objetivo inicial era estético. A minha preocupação inicial era estética. Eu estava vendo as minhas pernas muito inchadas, uma mais do que a outra, inclusive, e não achava solução. Eu tentava fazer atividade física, parecia que só piorava. Eu ia na academia e a sensação que eu tinha era que a minha perna estava maior. Então, eu estava em desespero estético. Porém, depois que eu fiz os treinos de eletro ali com o Jeff, o meu resultado foi muito além disso. Eu senti alívio nas pernas, uma coisa que, assim, de uma vida inteira,
sem conseguir ficar muito tempo em pé e achar que era normal, de caminhar um pouco e já ficar com a perna muito inchada, e não saber do que se tratava, porque eu já tinha consultado várias vezes e não sabia, não tinha esse diagnóstico. Tive esse diagnóstico só quando fomos falar com o Jeff. E Não fui eu que dei diagnóstico, não tá, gente? foi. Foi o médico. Eu fui no... Não, eu fui num médico vascular, isso. E aí eu tive diagnóstico e aí fui atrás de ver o que a gente podia fazer sobre. Aí o Jeff criou o protocolo, mas realmente assim, o meu resultado foi muito, muito além de estética. Tive o resultado estético também, mas melhorou muito, assim, disposição, dores nas pernas, eu sentia tinha muita sensibilidade. Terminava o dia com... eu sentia a perna, parecia que ficava latejando, sabe? Então, melhorou muito, assim. Eu tenho muito a agradecer, muito obrigada. Chora para dar engajamento, chora. Brincadeira. Eu sou envergonhada, então eu vou liberar aqui para vocês. Obrigada. Obrigado, Fê. Legal. Tá bom? Estamos em cima. Eu sei que vocês têm muita dúvida, né? Vocês estão tudo muito assim, ai meu Deus, eu quero perguntar. Mas a gente já está com um prazo limitado aqui. Mas estarei aí hoje, amanhã o dia inteiro. Amanhã vocês estão? Vai estar aqui? A Isa também, podem perguntar. E aí a gente tira as dúvidas de vocês. E quem quiser o protocolo, compra equipamento comigo, que eu dou o protocolo para vocês, de mão beijada, tá bom? Gente, agora... só um minutinho, gente. Já vai direto, não tem coffee agora. Agora, quem for para sala externa, eu vou falar de dor crônica, tá? Eletroestimulação de corpo inteiro na dor crônica. Isa, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Pessoal, passem lá e conversem com a Isa lá, que ela tem muita experiência para compartilhar. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada.